Romero, nós falamos então da pessoa que já estava preparada para aquela apresentação em público. E aquela pessoa que foi pega de surpresa? Como fazer muitas vezes com aquele momento que não vem à luz? Tomar cuidado porque às vezes a pessoa fica esperando aquele raio de luz divina e não aparece esse raio de luz divina. A grande dica é: esteja sempre preparado para esses imprevistos, para esses convites inusitados. Às vezes você pensa assim, mas Romero, eu conheço uma pessoa que é muito boa de improviso. Então uma grande dica para você ser bom de improviso: leitura. Se preparar. Eu vou participar de uma reunião, vou participar de um evento. Pode existir a possibilidade de alguém me convidar para falar da minha empresa. Então que tal ter um plano B? Que tal se preparar com antecedência, já ter algumas palavrinhas? Eu adoro essa de plano B. Plano B é fantástico, né? Hoje a gente precisa ter sempre bom ter. O plano B, às C, vezes C o já, D, né? tá na moda o plano D já. Então a grande dica é essa: não esteja totalmente sem preparo. Os melhores comunicadores, os grandes líderes, eles sempre têm essa carta na manga. Por quê? Às vezes você vai para um evento, surge a oportunidade de falar da sua empresa, de falar do seu negócio, e ninguém gosta de ser pego de surpresa. Professor de expressão verbal também não gosta de ser pego de surpresa. Evite as surpresas. Já vá com alguma coisa pronta, já prepare algumas palavrinhas, isso ajuda muito. Então as pessoas têm às vezes uma grande ilusão em relação ao improviso. Pensa que são algumas pessoas que são privilegiadas, que recebem esse raio de luz divina. Não é nada disso. Existe o quê? Uma preparação antes daquele evento, que aí sim a pessoa consegue transmitir algumas informações e o resto ela usa a sua naturalidade. É verdade. A postura interfere numa boa comunicação? Sem dúvida, mais de 50% da nossa comunicação, viu, Carol? Transmite, muito importante. Inclusive, segurança para quem está ouvindo, não é, Romero? É verdade, porque às vezes as pessoas chegam e falam: é um grande prazer estar aqui com vocês. Mas você observa nos olhos dela que ela não está sentindo prazer nenhum. Então existe uma incoerência muito grande entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela demonstra. E a comunicação não verbal está muito presente. Por isso que às vezes você olha para a pessoa e você pensa: fulano pensa que me engana. Está escrito na testa dele que a gente fala com o corpo, né? O corpo todo fala. Então, quando a gente começa a analisar a comunicação não verbal, apenas 7% da nossa comunicação são as palavras. Imagina você, 93% da comunicação é não verbal, ou seja, o volume da sua voz, os gestos, a postura. E isso que acaba prejudicando muitas pessoas. Elas concentram toda a sua atenção, o seu estudo apenas nas palavras. E palavra por palavra não tem efeito nenhum. Se perde, né? Você já viu aquelas pessoas que às vezes falam uma coisa para você e falam assim: nossa, aquela pessoa é minha amiga, gostei, ela me deu um feedback, eu vou pegar e colocar em prática na minha vida. Tem outras pessoas que às vezes falam a mesma coisa, você pensa assim: fulano não vai com a minha cara, não gostei dele. Às vezes o erro está no tom, no volume da voz. Então a gente precisa se atentar a essa questão que faz toda a diferença. Romero, eu queria saber o seguinte: as pessoas que porventura não conhecem o português mais a fundo, podem se aventurar a falar em público? Podem ousar? Com certeza. Eu tenho muitos alunos que às vezes têm o primário e são mestres na arte da comunicação. Elas são carismáticas, espontâneas, têm uma boa autoestima e acabam conquistando todas as pessoas. Às vezes eu tenho muitos doutores, mestres em diversos assuntos que têm uma grande dificuldade, porque às vezes na faculdade aprendeu apenas a calcular, a mexer com números. E os erros de português são perdoados nas duas situações ou não? Com certeza são perdoados. Hoje eu tenho uma frase do professor Pasquale que eu gosto muito: nós precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. E comunicação, o que o outro entende? Então, às vezes as pessoas querem falar totalmente certinho, correto. Uma coisa é um professor. Um professor, é claro, precisa dar o exemplo. Outra coisa, às vezes, são as pessoas do dia a dia, a linguagem coloquial. E, às vezes surge um deslize aqui, um deslize ali, e isso não compromete o resultado final. Então, a gente precisa analisar bem o ambiente, o local, as pessoas. A parte mais importante, Carol, de uma comunicação, de uma apresentação em público, chama-se ouvinte. Para quem você vai falar? Então, esta é a parte mais importante. As pessoas às vezes pensam na melhor roupa,
pensam nas melhores palavras. Formidável sua colocação, porque isso interfere no texto que você escreve, no que você fala, porque a gente realmente tem que analisar o público, né? Claro, o seu programa só faz sucesso porque tem pessoas para assistir. Esta realmente é a grande virtude da comunicação. É o que é mais importante, o que vale a pena, são as pessoas. Você faz esse trabalho belíssimo porque tem alguém lá do outro lado da telinha assistindo você. E às vezes as pessoas lá fora, às vezes alguns oradores, eles negligenciam esta que é a parte mais importante da comunicação, que são os ouvintes. Então você precisa analisar bem para quem você vai falar, porque cada público tem suas particularidades. Certíssimo, é verdade. A gente vê que as pessoas às vezes querem falar para um determinado tipo de público, utilizam uma linguagem incorreta e acaba não tendo resultado. Comunicação, Carol, é resultado. Perfeito. Não tem regras. Para a gente encerrar, então, Romero, eu queria que você deixasse algumas dicas em algumas poucas palavras para as pessoas que precisam falar em público ou que venham a precisar falar em público. Olha, a minha grande dica é apaixone-se por esta causa. A comunicação ela é muito importante e às vezes a gente pensa, mas oratória, comunicação, isso é apenas para alguns poucos privilegiados. Não, a oratória, a comunicação, ela está presente na nossa vida 24 horas por dia. Na sua família, nos seus amigos e na sua empresa. Então procure se interessar mais por este assunto e nós temos um portal, um site que tem muitas dicas, orientações, artigos. Eu gostaria de deixar, claro, é o www.falebemempublico.com. Tem muitas informações para as pessoas que queiram saber mais desta belíssima arte, que é uma das poucas artes que podem ser conseguidas, que é a oratória. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Romero, pela sua presença aqui. Sucesso, tudo de bom. Muito obrigado, prazer foi meu. Prazer foi nosso.